Alô você, muito boa tarde, mais uma vez, com a graça do nosso Pai, estamos no ar. Comendador Silvio Cabral, antes das perguntas aqui, já é dezembro, mês onde as pessoas comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Sim. E aí a gente já vai aproveitando para entrar também no clima de festas, né? E eu sei que não tem muito motivo para comemorar, mas não vamos perder a esperança, né? Talvez até haja motivo para comemorar, porque o mundo está atravessando uma fase muito difícil, onde o risco é muito grande de uma hecatombe, uma terceira guerra mundial, e por enquanto parece que nós vamos passar mais esse Natal sem esse problema. Então, já falando em hecatombe, guerras e tudo mais, a Eunice Schwartzman, me desculpe, Eunice, se a pronúncia não é essa, aqui deve ser um alemão, né? Representante comercial do Jardim Imperial, pergunta qual a sua leitura sobre o calendário Maia de 2012 e, consequentemente, o fim do mundo. A minha leitura é a seguinte: existem várias correntes de pensamento convergindo para esse calendário Maia, que o calendário Maia ele é feito através dos ciclos de tempo. Então, dizem os maias que nós estamos no 13º Bactum, que é um ciclo de 144 mil anos. E os maias, eles escrevem esse calendário há quase 2.000 anos e termina nesse 2012. O 13º Bactum termina em 2012 e não prossegue adiante. Então os analistas... Só para ficar claro, comendador, o que seria um Bactum? Um período de 144 mil anos. 144 mil E nós estamos no 13º Bactum, de acordo com o calendário maia, de acordo com os maias. Então, como não existe nada depois, alguns analistas ponderam que seria o fim da história da humanidade. Mas isso é um assunto muito controverso. Além disso, existe, convergindo com esse pensamento também, o Time Wave Zero, que é dos irmãos McKenna. Terence e Dennis McKenna são cientistas políticos e matemáticos americanos. O Terence já faleceu, que criaram essa teoria baseada nos 64, quero dizer, trigramas do I Ching, que é um livro extraordinário produzido na China, cuja autoria se desconhece, e que é capaz de fazer análises divinatórias, ou seja, para prever o futuro e ponderar a respeito de qualquer assunto. Esse livro utiliza como força a mente humana. A mente humana vai buscar, então, através de algumas peças cunhadas com esses trigramas, que são 164 combinações de traços longos e curtos, correspondentes às forças masculina e feminina, yin e yang, conforme os chineses e orientais, de modo geral. Então, através da mente, através do poder de telecinesia da mente humana, esses símbolos são pensados e depois então são traduzidos de acordo com uma tabela que explica a combinação desses três trigramas que foram pensados das peças cunhadas e faz a análise. Então, através do Time Wave Zero dos irmãos McKenna, também nós chegamos ao tempo zero, que corresponde exatamente ao ano 2012, 21 de dezembro. Além disso, também nós temos o WebBot, que é um sistema produzido por analistas de sistemas americanos, né? O Sr. Haig e o Sr. Yuri, que são programadores,
E eles descobriram, através de um sistema elaborado de escrita, de palavras, de vocabulário selecionado, que é capaz de se prever não só as ações da Bolsa de Valores, através da internet, como também eventos futuros que eles dizem que previram o atentado de 11 de setembro e assim por diante. E através desse webbot, como denominaram esses programadores, se chega à conclusão de que acontecimentos terríveis vão acontecer agora no final deste ano. Existe também um outro personagem famoso chamado Bruce Bueno de Mesquita. Dr. Bruce Bueno de Mesquita é um americano de origem holandesa. O nome Bueno de Mesquita é porque eles eram de origem judaica portuguesa. E, por causa da Inquisição, foram obrigados a migrar e foram para a Holanda. Então, esse Dr. Bueno de Mesquita, ele é um assessor, um consultor da NASA, do FBI, do CIA, do governo americano, de grandes empresas, de grandes corporações, e sabe-se que ele acerta 90% das vezes. O acerto dele é extraordinário, através de um programa, de um algoritmo que ele criou, com base também no jogo no jogo que é um dos princípios básicos da teoria dos jogos, né? E esse jogo é um jogo de perguntas, e ele faz essas perguntas para os personagens, né, envolvidos na questão, personagens esses que não são necessariamente seres humanos, mas são situações, e ele preenche as perguntas e coloca no computador, que em poucos instantes dá a resposta, fazendo a previsão cuja possibilidade de acerto é de 90%, como ele tem demonstrado. Ele também diz que o ano de 2012 será um ano terrível. Então existe uma previsão, através do algoritmo do Dr. Bueno de Mesquita, para esse nosso ano de 2012. Muito bem. Para o nosso amigo e querido telespectadora tomar conhecimento, essa bela biblioteca que está aqui de fundo no nosso estúdio é a propriedade do Dr. Silvio Cabral, e ele é um erudito, um homem que pesquisa e gosta desse assunto, do Criador e as suas consequências, as suas mais diversas possibilidades. Comendador Silvio Cabral, talvez o que as pessoas que nos assistam mais conheçam seja o Apocalipse. Lá em Apocalipse também prevê o fim do mundo. O que seria esse fim de mundo, comendador? Bom, na minha leitura, seria uma mudança de paradigma dimensional. Ou seja, nós vivemos na terceira dimensão e possivelmente nós vamos evoluir para a quinta dimensão, onde as frequências vibratórias da matéria e da energia são diferentes, são mais avançadas, são mais propiciadoras de um nível mais elevado de evolução. Então eu acredito que esse ano seja o momento em que isso deva acontecer. Existem muitas interpretações. Alguns mesmo acham que vai acabar o mundo, mas eu não penso que o mundo vai se acabar agora nesse ano. Eu acredito mais que nós vamos passar por grandes transformações que beneficiam todo o processo evolutivo da humanidade. Então, para ficar bem explicadinho, a morte é apenas morte corpórea. Esse é o entendimento do comendador. É a morte do corpo, porque o corpo está programado para durar aí no máximo 150 anos. E hoje a ciência já está descobrindo as razões genéticas inseridas no DNA do porquê essa alimentação. E talvez depois permitir que a vida humana se estenda por 1000 anos, 1500 anos ou até mais. Vou usar um termo aqui, comendador, muito utilizado, é botar a barba de molho. Com tantos enunciados de guerra, rumores de guerra, essa degeneração humana e todos os caminhos acenam para uma perversidade muito grande,
tudo leva a crer que realmente esse momento se aproxima. Evidentemente nós não sabemos a hora, ou dá para precisar essa data? Bom, de acordo com essas três correntes que eu citei, a data é essa mesmo, 2012, solstício de inverno, que é no hemisfério norte, não? Então, 21 de dezembro. Mas eu não acredito nessa hecatombe, né, nessa destruição do mundo. Eu acredito numa passagem. Para mim, Apocalipse é uma palavra grega, como a maioria conhece, que quer dizer revelação, na verdade, né? Ela tem a conotação de destruição, mas na verdade ela significa revelação. Agora, comendador, as pessoas que nos assistem, nós temos notícia de que em outras épocas, com enunciados do mundo acabar, a pessoa deu seus bens, desesperaram, cometeram toda sorte de loucuras. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma possibilidade, e que as pessoas, na verdade, se preparem ou para acontecer ou não, mas que nessa caminhada universal que também faça reflexões. Mas, Fernando, o grau de preparação dos indivíduos está ligado somente à grande força do universo, que é a lei maior da qual todas as outras são derivadas, são corolários. É a lei do amor. Se você está em paz com o amor universal, o amor ágape, como dizem os evangélicos, o amor incondicional, se você tem a sua vida de acordo com a lei, essa grande lei, e você está com a consciência limpa, você não deve se preocupar com nada. Continue vivendo e fazendo aquilo que você faz, que as coisas vão se encaminhar para o melhor. O universo sempre conduz para o melhor, através de avanços e retrocessos, mas sempre conduzindo para um resultado sempre mais evoluído, sempre superior. De maneira que eu, por exemplo, estou muito tranquilo. O que quer que possa acontecer, para mim está bom, está ótimo. Muito bem. Vamos com um sorriso aqui do nosso diretor, porque realmente é um assunto nós somos polêmico, imortais, né? O nosso espírito ele é mortal. E essa previsão de acabar o mundo, se a gente parar para pensar, é uma grande incógnita, ninguém sabe o que vai poder acontecer. Pode-se fazer uma previsão, uma análise, mas de fato é que ninguém poderá prever qual será e quais serão as transformações. Mas continuando aqui, depois desse assunto que é para a gente refletir, Carlos Petrazani, será que é esse mesmo? Estudante do 2º grau do Jardim Europa, quer saber o que o senhor acha do ministro da Justiça rebatendo não existir quadrilha junto à presidência e assumir a autoria das diligências da Polícia Federal que descobriu a corrupção e as maracutaias do poder. Isso é característico dos quadrilheiros, né? Eles não se denunciam a si mesmos, né? A si próprios, eles negam. E é o caso desse atual ministro da Justiça aí, que já tentou atuar em favor dos condenados do Mensalão, né? Falando que ele preferia morrer a ficar numa prisão brasileira. Isso para obter a compaixão dos ministros que estavam julgando os mensaleiros, né? Os corruptos. Então, eu vi a entrevista dele, ele disse que não existe nenhuma quadrilha, mas não existe quadrilha como, se tantas pessoas envolvidas, até o segundo nome da Advocacia Geral da União está envolvido em processo de corrupção, e a secretária do Lula também, né, ela comandava esse esquema todo de favorecimento, de suborno, corrupção, emissão de análises falsificadas, etc., atestados indevidos por parte de organismos do governo. E então isso mostra realmente a corrupção, o mal feito, como a dona Dilma fala, mas que na verdade é a corrupção. Isso aí está bem evidenciado, mas eles procuram negar tudo isso porque eles não querem admitir a culpa. É compreensível isso. Não sei, não vi.
Quanto ao fato de que a Polícia Federal realmente ela tem uma grande capacidade de autonomia, de independência, e é o que tudo indica, estão usando essa autonomia, essa independência para passar o Brasil a limpo. Existem ali muitos patriotas ali dentro da Polícia Federal e eles estão querendo revelar toda essa corrupção, essa podridão que existe por trás dos bastidores no governo do PT. Fique conosco, porque nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltaremos ainda com esse assunto da corrupção e a gente tem mesmo que falar de política, não adianta. É logo depois dos nossos comerciais. A Sicomex intermedia o acesso às instituições financeiras nos processos de captação de recursos para seu empreendimento, elaboração de projetos para financiamentos de curto, médio e longo prazo, projetos de investimentos empresarial e rural, financiamento de armazéns de cereais, frigoríficos, aviários e reflorestamento, financiamentos para implantação de empresas no Distrito Industrial de Sinop, intermediação de negócios, credenciada ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Sicredi. Sicomex, presente para o futuro. Fone 35310456. Então, voltando dos nossos comerciais, comendador Silvio Cabral, o senhor respondia sobre essa maracutaia que mais uma vez respinga muito perto ali das barras da saia da presidente. Isso é o óbvio. Mas dentro desse mesmo assunto, a Câmara Federal está propondo, tem um projeto de lei que vai ser votado agora sobre a reforma política, que poderia ser um ingrediente de peso e que melhoraria sensivelmente a transparência. Você já matou a charada. Poderia ser, mas não será, porque eles não querem eliminar a sua mesa de banquete, já posta há muito tempo. Eles não querem mudar nada, na verdade. Mas então, isso tudo aí são jogos de cena, mise-en-scène. São coisas feitas para dar a impressão de que eles estão atuando. É como a tal da Comissão de Ética do governo. Ora, alguém, por exemplo, coloca uma raposa para cuidar do galinheiro, alguém coloca um cabrito para cuidar da horta. Quando se faz auditoria, se faz por uma entidade independente. Você faz a contabilidade da sua empresa e a auditoria você não vai fazer, porque a tendência é você favorecer e vai procurar justificar todas as falhas que porventura possam ser encontradas. Então, a Comissão de Ética, a partir da própria Presidência da República, isso é uma piada de mau gosto. Ingênuo é aqueles que acreditam que essa comissão realmente ela funcione no sentido de mostrar a falta de ética. A comissão teria por finalidade isso aí, mas é a mesma coisa que colocar o cabrito na horta, para tomar conta da horta. Eu vi uma argumentação ontem que eu quero repercutir aqui com o comendador. O relator desse projeto dizia o seguinte, que o financiamento público de campanha, comendador Silvio Cabral, ele tiraria ou não colocaria tão expostos os candidatos, buscando no empresariado, nos vários segmentos. Isso é uma questão muito polêmica, não? Isso é uma questão muito polêmica. É muito difícil, isso precisa ser muito debatido, porque com o Caixa 2 e com as possibilidades de esconder isso bem escondido, fica quase que impossível fazer um sistema político isento dessa praga, dessa corrupção. É muito difícil. E o financiamento público será mais uma maneira de ludibriar a sociedade. Tá feito. José de Freitas, pedreiro lá do Jardim das Violetas, pergunta qual a sua opinião sobre a mortandade em São Paulo e por que o governo não consegue impedir. José de Freitas. Senhor Freitas, o governo não consegue impedir porque ele não possui ferramentas adequadas para isso. A legislação brasileira é uma legislação, como dizia o senhor João Machado, o caminhoneiro, o carreteiro, que a legislação brasileira é porca e feita por porcos, exatamente isso. Então, a legislação é porca porque é muito leniente, porque é muito frouxa, porque não pune, porque não dá o exemplo, não serve de escarmento para a bandidagem que está por aí, que é um número muito elevado, né, dentro da sociedade brasileira. Acredita-se que atinge aí cerca de 2 milhões de pessoas. Ora,
como a maioria delas está solta, então é difícil de controlar a violência, até porque a legislação não fornece essa ferramenta adequada. E existe uma corrupção muito acentuada, como se viu agora esses dias, né? Um bando de quadrilheiros da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, lotaram ônibus, incluindo oficiais superiores da corporação. Acho que 67. Quer dizer, não são todos os membros, a maioria não é da banda podre, mas existe essa corrupção generalizada em todos os órgãos do governo brasileiro, em todos os níveis. É muito difícil, então, obter esse sucesso com isso que está aí. Comendador, antes de ir para essa pergunta, eu preciso fazer uma outra. Já que os partidos não são programáticos e nem muito menos pragmáticos, são siglas de aluguéis, nominalmente, acredito que deve ter alguns nomes bem pensados, na lupa, acha-se. Qual o remédio, então, para uma vez que essa pergunta aqui, a próxima pergunta do seu Antônio da Silva, ela tem a ver com o crescimento do Brasil, eu a faço depois. Como, então, fazer para melhorar? Existem quadros nesse país que poderiam dar esse suporte ou está vazio, está sem nomes e estamos perdidos mesmo? É quase isso. As pessoas capazes de transformar o Brasil, primeiro, não gostam da preferência do público. O público gosta de conversa fiada, gosta de mentira, está preocupado, como disse o Lula, está preocupado com o rebaixamento do Palmeiras, está preocupado com o esporte, o futebol principalmente. E agora ainda vem Copa do Mundo. E a música pop, etc. Então, é muito difícil, porque essas pessoas não gostam da preferência do público em geral, das massas, chamadas massas. E aqueles poucos que existem estão um pouco desalentados, né? Não estão fazendo a oposição que deveriam fazer a esse governo corrupto que aí está. Agora segue a pergunta do seu Antônio da Silva, construtor do Maringá 2, indaga a sua maneira de ver a crise mundial em relação ao baixo crescimento mundial, ao crescimento do Brasil, né? Indaga qual a sua maneira de ver frente à crise mundial em relação ao baixo crescimento do Brasil. O baixo crescimento do Brasil é o resultado da inépcia, da falta de aptidão dos governantes brasileiros, somado à corrupção medonha que avassala o nosso país há muito tempo. Porque essa crise é uma crise artificial, é uma crise bancária. Os bancos na Europa e nos Estados Unidos emprestaram muito dinheiro para o consumo e para a produção, e de repente eles cortaram esse crédito e se declararam insolventes por falta de numerário. Então o governo vai e socorre esses bancos com enormes quantidades de dinheiro. Então isso é uma crise provocada, uma crise artificial, porque o banco é que fabrica o dinheiro. Para cada centavo que você deposita lá, para cada real, cada unidade monetária que você deposita no banco, eles geram um crédito de mais 9 unidades iguais, ou seja, é um dinheiro inexistente, é um dinheiro fictício. Todos os economistas sérios conhecem esse fenômeno e os políticos mais inteligentes também sabem como isso funciona. Ou seja, é uma grande farsa e isso aí beneficia esses políticos e alguns grupos poderosos e está tudo muito bem, porque o Brasil é muito rico. Essa crise é uma crise de falta de competência e falta de dignidade. Isso podia ser resolvido muito facilmente, porque países que têm muito menos potencial econômico que o nosso, da nossa América Latina, estão crescendo a 5%, até 7% ao ano, e nós aqui não. Nós aqui temos um problema seríssimo, que é a concorrência da China e outros países asiáticos, porque o dólar está muito barato, o real está muito caro, então dificulta as exportações. Além disso, a carga tributária é outro fator que impede a concorrência e a exportação brasileira. Diga-se de passagem que, apesar de
de que há pessoas dizendo que as coisas estão indo bem, que está havendo recuperação. E esta semana, uma grande indústria de sapatos do Brasil, de calçados brasileiros, né, demitiu 8 mil funcionários, porque não consegue concorrer com a China e outros países asiáticos. Comendador, nessa linha de raciocínio econômico, as gândulas do mercado, a dona de casa sabe muito bem disso, estão apresentando preços sempre altos e numa crescente. A inflação ronda, de fato, como os tempos de outrora, o bolso do brasileiro? Não como os tempos de outrora, mas ela existe e ela tem origem exatamente no governo brasileiro. A carga tributária e os juros do serviço da dívida é muito elevado. Só esse ano foram separados 650 bilhões de reais para pagar esses juros que é devido pela venda de títulos do Tesouro Nacional, letras do Tesouro Nacional, etc., que o governo emite para obter dinheiro junto ao sistema bancário. E quem paga somos nós. Então isso gera uma inflação que está sendo sentida atualmente. Mas eles negam, eles dizem que a inflação está sob controle, que a inflação é só de 5,5%, etc. É a velha mentira de sempre. E a política do Banco Central de intervir no mercado, comprando dólares, ou melhor, vendendo dólares, o que lhe parece, comendador? Parece uma política idiota, porque nós precisamos tornar o dólar mais caro para que nós possamos, com o real mais barato, exportar mais. E cortar também impostos, né? Porque, como disse um membro da oposição, o governo, se ele quisesse cortar PIS, COFINS e outras imundícies que estão sobrecarregando o preço da energia elétrica, não haveria necessidade de tentar indenizar os ativos das usinas hidrelétricas de forma vil, com prejuízo para elas. E poderíamos obter uma redução da taxa de energia elétrica sem necessidade de fazer esse jogo de cena todo que a Dilma está fazendo aí. Muito bem, infelizmente a gente tem que continuar falando do jogo de cena, porque agora colocam no pré-sal a solução da educação. Eu acho que não é falta de dinheiro, é falta de gestão, e parece que o comendador é que também tem essa mesma visão. O pré-sal, ele aponta para uma solução ou vai ser mais dinheiro no bolso de quem realmente é corrupto? Vai ser mais dinheiro para farra, porque até agora a quantidade de dinheiro que os governos pós-revolucionários amealharam é uma fábula. E quase nada se fez no Brasil. As estradas de ferro estão por serem feitas, as estradas de rodagem estão aí desmanchando porque são de péssima qualidade e tem um custo de manutenção muito elevado. As vias navegáveis, agora que está se cogitando de fazer uma via navegável, me disseram que no Telespires, não sei, vamos ver se vai sair mesmo. É preciso fazer a eclusa, eles não queriam construir a eclusa porque existe o lobby do transporte rodoviário, que são as grandes fábricas de caminhões e veículos. E, enfim, é muito complicada a situação no Brasil, porque o governo não tem vontade política de resolver as coisas. Dinheiro existe, né? Mas esse pré-sal é uma coisa que ainda tem que ser desenvolvida tecnologicamente, e sabe-se que só os Estados Unidos pretendem ser, em 2020, o maior produtor de petróleo do mundo. Eles descobriram novos campos, etc, etc. As coisas, a desinformação é muito grande, porque eles querem justamente impedir que as pessoas comuns tenham conhecimento dos fatos e possam reagir contra tudo isso que está aí. Muito bem, nós chegamos ao final, e rápido, né, do nosso programa desta sexta-feira, já agradecendo a você e nós, em conjunto aqui, te desejando já boas festas e felicidade. Até a próxima sexta, querendo Deus.